Graça, paz e luz de Jesus, irmãos queridos. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Saudades, né? Já estamos aqui, tivemos uma missão, né? Que Deus nos preparou, uma missão linda. E vamos estar aqui agora nessa live. Também não deixamos de fazer, né? Lá fora. Fizemos também o podcast. E nós vamos estar aqui hoje falando da palavra de Deus. E eu vou enviar alguns convites. Amém? Caso dê para alguém participar, entrar na live. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Bom, é sempre assim, né? Eu digo assim, eu chamo algumas pessoas, quem puder participar, amém. Quem não puder, fiquem tranquilos também, não tem problema nenhum, amém? Só caso se puder e querer. Porque às vezes também não pode entrar agora, né? Então tem todo uma questão quando não dá, amém? A pena que hoje a conexão aqui parece já que tá bem lenta também. Cristo cura sem seu amor por nós é imenso. Ele cura sem. Aleluia, Deus. Cristo cura sim. Ele cura sim. Seu amor por nós é imenso. Cristo cura sim. Cristo cura sim, Ele cura sim. Aleluia, Deus. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Bom, 18 horas em ponto, amém? E seguiu alguns convites, mas eu sei que depois muitas pessoas vão ver esse vídeo, amém? Para honra e glória de Deus, né? Seja dada toda a honra e toda a glória a Deus, que somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Deus Altíssimo, e que a palavra de Deus aí possa tocar nos corações, assim como nos nossos, em nome de Jesus, amém? Queridos, quero dizer aqui, Plante Boas Obras de Tuas Mãos, Missão Haja Luz da Palavra de Deus, que é o nosso grupo do Plante Boas Obras. Quero estar aqui agradecendo ao vivo, né, as pessoas que seguem, né, o Evangelho, que está aí buscando ao Senhor, que está unindo a fé com a obra, porque a fé sem obras ela é morta, já disse o nosso irmão Tiago 2,14. E pessoas que se desempenham, né, para servir, porque somos servos, amém? Somos servos, filho do Rei da Glória, Deus Pai Eterno. E eu só tenho a agradecer, né, eu, meu esposo, né, obreiro de missão Edilson, e para quem acompanhou o nosso trabalho também do Plante Boas Obras, né, para a glória de Deus, foi bênção na Casa de Abrigo, na Bahia, né, a todos que colaboraram, né, e de fazer discípulos, já disse o nosso irmão Mateus, e de pregar o Evangelho a toda criatura, já disse o nosso irmão Marcos, capítulo 16, do versículo 15. E lá também conseguimos discípulos para a glória de Deus. A seara é grande, os ceiveiros são poucos, mas lá encontramos ceiveiros do Senhor, amém? E então assim nós somos muito agradecidos, né, aos céus, a Deus Pai Todo-Poderoso, por nos colocar pessoas dentro da seara, dentro desse Plante Boas Obras de Tuas Mãos, né, que é um projeto, um trabalho de Deus, as obras do Senhor, amém? E estamos muito agradecidos, pastor Carlos também, pastora Silene, a esposa, né, da Igreja Grata Nova da Bahia, Ilhéus, Bahia, né, passamos por Conquista, passamos por alguns lugares, fizemos ações de graça, trabalhos de ações de graças, de cultos no lares, de visita aos abrigos, né, que é as casas de repouso, né, dos idosos. E, enfim, foi muito lindo para a glória de Deus. Alguns trabalhos foi colocado aqui para as pessoas verem que foi tudo feito, né, dentro das possibilidades de todos nós, né, que estivemos juntos para a glória de Deus, e que foi feito o trabalho, porque o que dá para mostrar, divulgar, a gente divulga por conta da credibilidade, né, e que nós sabemos que infelizmente tem pessoas que usam de má fé, né? Então por isso algumas coisas do trabalho nós mostramos da obra, porém não é tudo que nós expomos, não é tudo que nós mostramos, né? Então ainda continuamos em obra para a glória de Deus, mas nem tudo pode ser exposto também, nem mostrado, né? Assim como Jesus fazia
milagres ali nas multidões, né? Tanto que multiplicou pães e peixes ali para multidões. Porém, tinha momentos também que Jesus falava: não, agora vocês fiquem do lado de lá, da porta, porque só vai ficar aqui dentro, né? Alguns que vai presenciar esse milagre que foi na filha de Jairo. Amém? Então, nem tudo é exposto e nem tudo também é para ser guardado, né? Então, algumas coisas se expõem e outras não. Amém? Para a glória de Deus. Então, nisso a gente tem que pedir discernimento, né? Discernimento a Deus, ao amado Espírito Santo de Deus. Amém? E então a gente procura fazer dentro dessas mensagens bíblicas, né? Em oração, em revestimento também, para poder fazer o trabalho, né? Porque para fazer o trabalho precisamos também estar bem, né? Tanto corpo, alma e espírito. Amém, igreja? Para a glória de Deus. Então, quero agradecer aí todo o pessoal aí, né? Que, para a glória de Deus, é uma ponte, né? Plante boas obras de tuas mãos aí, alcançando fronteiras, juntamente com igrejas que apoiam a obra do Senhor, né? Como a Grata Nova, do pastor Carlos, como os irmãos também de outras igrejas que não receberam, o pastor Gilberto, pastor Carlos participou do podcast, o pastor Gilberto Alves também participou do podcast, com uma bênção, né? E sabemos que estão sempre em oração aí também, né? Pelos os servos, né? Os filhos missionários, os obreiros que estão aí levando o evangelho, fazendo a obra e a justiça social, né? Que nos diz no nosso irmão Tiago 2,14. Amém, igreja? Glória a Deus. E Mateus 25, a partir do 32 também, né? Vai nos dizer, né? Das visitas, visita o doente, visitar as pessoas que necessitam, né? Enfim. Então, tem muitas passagens na Bíblia que a gente pode meditar sobre. Amém? Então, aqui meu abraço e nessa ponte ligada aí, né? Plante boas obras aí, alcançando fronteiras com Bahia, com locais, cidades de próprio São Paulo, né? E vamos trabalhar nessa missão, amém? Vamos trabalhar, e de fazer discípulos e de pregar o evangelho a toda criatura. Meus queridos, tem um vídeo também aí que eu coloquei para estar rodando, que é inclusive o pastor Jorge que nos ajudou, o pastor Jorge Alves nos ajudou em divulgação desse vídeo, que é falando lá do cômodo da obra. O pastor Gilberto também colocou um áudio no grupo Plante Boas Obras, né? O grupo também está crescendo para a glória de Deus, que é um grupo destinado às orações e destinado somente para quando também tiver informações das obras do Senhor, amém? Então, para a bênção de Deus, para a glória de Deus, amém? Porque é Deus que abençoa. E quero agradecer também pastor Jorge e pastor Gilberto, que estão aí ajudando em divulgar o cômodo do Plante de Boas Obras aí também, que também está em obra, para nós podermos aí continuar fazendo, né, num lugar específico, fazendo os alimentos, né, arrecadando e fazendo os alimentos e as ações de graça também com o Plante de Boas Obras de tuas mãos, amém? Glória a Deus! Irmãos, hoje nós vamos meditar na palavra em Daniel. Estou aqui hoje para ser exclusivamente para a glória de Deus, canal de bênção. Espero ser canal de bênção para a vida de vocês. Então, somente aqui para servir, amém? Falar da palavra, falar do amor de Deus e agradecer, como já tenho aí agradecido, sobre o Plante de Boas Obras de tuas mãos, amém? Bênção dos céus são as obras do Senhor, né? Aos ministérios também, quero estar colocando aqui oração, os ministérios também, que pregam a palavra mesmo do Evangelho, a verdadeira palavra do Evangelho, né? Para a glória de Deus. Então vamos em Daniel capítulo 6, a partir do versículo 18, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória
Glória a Deus. Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Oh, aleluia. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Então vamos lá, capítulo 6, do versículo, a partir do versículo 18. Bem interessante o livro de Daniel, né? Daniel, capítulo 6, versículo 18. Vamos falar um pouco hoje, que é o meu xará, né? Meu irmão em Cristo, que foi Daniel, né? Então, da mensagem aqui que ele nos deixou, através do que ele buscou em Cristo, amém? Então, do versículo 18 vai dizer assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em um jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Aqui já estava falando do rei Dario, tá? Então, o rei Dario, tá bom? Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia. Vamos frisar até aqui por enquanto, né? Falando um pouco de Daniel. Então Daniel aqui na cova dos leões já não era tempo de Nabucodonosor, né? Aqui já era tempo do rei Dario, que tinha ali tomado a Babilônia, né? Onde Nabucodonosor já havia falecido, e toda a família ali deu por si falecimentos, e aconteceu que o rei Dario acabou que tomou ali naquela época a Babilônia, né? O povo do Persa, que era rei Dario. E aí veja que o Daniel sempre vivia em oração. E mesmo antes ali que houve um decreto um tanto planejado, né? Um decreto manipulado, um decreto ali que já foi, já a pessoa fazendo armadilha, né? Então tinha um povo ali que chegou da Pérsia juntamente com o rei Dario, que trabalhava para o rei Dario, né? E eles ali
começaram a invejar Daniel, começaram a implicar com Daniel. Começou uma perseguição, queridos, que espiritual, né? Uma perseguição mesmo de inveja, de cobiça, de tudo com os sentimentos ruins aqueles homens tinham. E mesmo porque o rei Dario achou graça em Daniel. Então, Daniel chamou a atenção do rei. Tanto é que Daniel ali continuou sendo, né, de governador, ele passou para ministro ali, mas ele continuou num cargo o qual causou inveja para esses outros homens que não queriam Daniel ali, não queria o povo da parte de Daniel, que era o povo que buscava Deus, né, o povo que tinha vindo como cativo. Eles não queriam Daniel ali naquela posição. Então ali eles fizeram essa armadilha, não é isso, Ed? Irmão Ed, fizeram ali um laço, né? Fizeram ali uma manipulação, porque manipularam, né? Manipularam o rei Dario, para quê? Para que ele assinasse um decreto. E aí colocaram tipo uma proposta mal intencionada, né? Pro rei Dario. O rei Dario, se vê alguém orando, no caso, eles queriam colocar Daniel abaixo, né, para não orar, porque sabiam que Daniel ali sempre orava. Então, para prejudicar Daniel, por isso, queridos, que por trás de toda parte manipulação, inveja, cobiça, sempre vai ter por detrás também as trevas. Vai ter por detrás as trevas. Porque o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. Não é isso, irmão Ed? É mais real do que imaginamos. Então, tudo isso incomodava quem estava na treva. Porque quem estava com esse sentimento de inveja, de cobiça, de armadilha, que eram esses que veio junto da Pérsia, juntamente com o rei Dario, que se davam ali também por cargo de ministros, enfim, mas ali sendo oposição, uma mão direita ali de Dario, eles de toda forma queriam prejudicar Daniel, né? Então eles seguiam que eles eram pagãos e seguiam deuses e não aceitavam, colocava imposição, porque Daniel orava ao Deus vivo, né? Ao Deus das alturas, ao Deus único suficiente, né? O Deus que nós cremos, o Deus verdadeiro, o Deus que está na Bíblia, e o Deus que está aqui, o Deus que vive. Jesus Cristo vive e ele reina, aleluia. Então eles se incomodavam com isso, e ali fizeram a cabeça do rei Dario para assinar um decreto, que ninguém ali pudesse orar, que ninguém pudesse ali buscar o Deus, né, que era o Deus dos hebreus, o Deus ali do povo que saiu da Jerusalém, de Israel, né, o povo que saiu dali, o povo de Deus, né, eu falo Israel, o povo de Deus. Então eles queriam de toda forma prejudicar, né? Então, desde antemão, queridos, todo laço do passarinheiro, toda armadilha preparada vai cair por terra hoje pelo poder dessa palavra, pelo poder do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Toda treva vai ser dissipada pela luz de Jesus Cristo, Jesus, a luz do mundo, em nome de Jesus. Tudo aquilo que estão armando pelas costas, que você não está vendo, mas Deus está vendo. Que você não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Aleluia. Vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. Assim como caiu na vida de Daniel e não aconteceu nada com Daniel. Houve livramento, houve proteção, houve salvação, houve resgate. Tampou a boca dos leões. Assim Deus vai tampar e Deus vai fazer ali, ó, com quem está fazendo toda maldade, que se volte para ele mesmo. Porque aqui nessa passagem de Daniel, a gente liga a nossa mente também lá em Mardoqueu, né? Que foi o quê? O Naamã, o que fez a forca, né? O que fez a forca, ele mesmo acabou sendo contra ele mesmo. Por quê? Porque ele foi mexer com Mardoqueu, foi mexer com o homem de Deus, né? Havia justiça no homem de Deus, em Mardoqueu. Da mesma forma, havia justiça em Daniel.
Daniel era um homem justo, Daniel estava orando, Daniel não estava com pensamentos ao contrário, nem tampouco estava fazendo algum tipo de obra do mal para prejudicar alguém, porque até então eles do outro lado estavam fazendo obra do mal. E a inveja deles, mas é porque Daniel cultuava o Deus verdadeiro, eles queriam que Daniel cultuasse outros deuses, os deuses deles. E aí a inveja causa muita coisa. Assim. Muita coisa, meus queridos. E aí veja que o rei Dario, ele simpatizava, né? Ele achou graça em Daniel, né? Ele ouviu falar bem de Daniel. E teve também aquela boa impressão de Daniel quando o conheceu, porque viu que Daniel era um homem de Deus, um homem também temente a Deus, um homem justo, um homem que buscava o Senhor, que orava, que estava ali, né? Daniel não prejudicava ninguém. Pelo contrário, Daniel ele dava resultados, porque Deus usava de Daniel para dar resultados, né? Como servo do Senhor de Deus Altíssimo. E aí, meus queridos, veja que o rei, sem saber, porque foi uma manipulação, por isso que manipulação, quando uma pessoa tem manipulação, é uma das coisas assim, usada, quando ela é usada para o mal, é uma das coisas horríveis. Por quê? Porque até então o rei Dario não sabia que eles estavam preparando essa cilada, esse laço, essa armadilha. Então o rei Dario aceitou, né? Ele aceitou ali assinar um decreto para, no caso, ser ali colocado os deuses que eles criam ali. Então, por esse motivo, ele aceitou. Sem pensar que, de repente, naquele momento imediato, ele não pensou que poderia também prejudicar Daniel. Porque ele não sabia que eles lá estariam com essa intenção. Porque o próprio rei Dario não sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia, assim, assim, assado, na janela ali, orando e clamando. Mas os invejosos sabiam. Por quê? Porque ficava ao derredor, né? Como diz, o inimigo está ao derredor. Procurando quem possa tragar. Então a gente também temos que ter vigilância, né? Com o mal que está ao derredor. Só que Daniel ali era cercado por anjos. Porque, como diz a palavra aqui, ele andava nas veredas do Senhor e era um homem temente a Deus. E não deixou de orar. Só que o diabo, ele é astuto, né? E ele quer interromper essa ligação. Ele queria interromper ali o processo de Daniel ali, porque as orações dele muito ia fazer efeito naquele lugar, assim como fez. Tanto é que ele está aqui, né? Está aqui na Bíblia, está aqui no livro sagrado, está aqui no livro da vida. E aí veja que o rei tinha assinado o decreto, mas desde antemão vou dar aqui para vocês, ó, quem dá o último veredito, o último decreto, quem assina, quem é o rei dos reis, quem é santo dos santos, rei dos reis, todo poderoso, aleluia, que fez o céu e a terra, aleluia, tudo está sobre ele, aleluia, Deus Trino-Uno, Deus Pai, Jesus Cristo e o amado Espírito Santo de Deus, aleluia. Então, por mais que ali o Dario assinou, aqueles que estavam por detrás dessa situação se alegraram quando o rei Dario assinou. Se alegraram porque ali eles deram sentença de Daniel ir parar na cova dos leões. Eles queriam matar Daniel. Eles queriam matar Daniel. E não tinha ali como o rei voltar para trás. Só que Deus também conhecia ali o coração de Dario, sabia também que Dario ali foi enganado, foi manipulado, foi persuadido, foi tudo ali. Mas o rei em si, ele nunca quis matar, nunca quis prejudicar Daniel. Veja que virou ao contrário, né? Virou ao contrário, queridos. Porque o próprio rei Dario, ele clamou, não é isso, meu querido? Porque ele orou ali, em secreto ali, pedindo a Deus, Senhor, não deixa acontecer nada com Daniel. Clamou a Deus, Deus ouviu o clamor dele. Eu assinei ali, me fizeram assinar e tudo, e ele é um homem que ora. Mas eu não tenho nada contra Daniel, Senhor. Então ali ele não quis e ele orou. E Deus ouviu ali as orações do rei Dario.
Como também estava vendo toda a situação ali de Daniel, que já havia orado e vem orando sempre, né? Tanto que ele se alegrou quando viu que o Daniel O Ed tá aqui, ó. É, olha lá. Amém, Ed? Dá uma saudação para os irmãos. Glória a Deus, saudação, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa cadeira aqui é mais confortável. Aleluia. Amém? Mas aqui ele está conosco, aqui está participando também, amém? E aí vamos ver lá, ó, né? Então, o rei estava vendo logo, querendo ver logo o dia amanhecer, não é isso, meu querido? Estava querendo ver logo o dia amanhecer. Ele estava ansioso com aquela situação, né? preocupado. Ele estava preocupado com a situação, ele queria ver o milagre de Deus. E, queridos, Deus é tão poderoso, que ali, Deus, quando ele faz algo ali extraordinário, como em toda a Bíblia, Deus sempre faz extraordinário, porque Deus é extraordinário. Ele pega e não alcança só um, né? Aquele poder, o milagre é mostrado ali e alcança o coração daquele que ainda não aceitou totalmente ao Senhor, né? O rei Dario, ele não tinha, ele até orou ali pro Deus de Daniel, mas ele não estava assim com o coração convicto. E aí ele foi preciso ver o poder de Deus, o livramento de Deus sobre a vida de Daniel. Acontece essas coisas para isso, para ele ver e acreditar, e através desse milagre acontecer, e ele viveu o melhor de Deus, a convenção do rei. Aleluia. Que Deus é Deus dos deuses. Aleluia. É o Deus maior, é o Deus único. Com certeza. Único. Aleluia. E aí veja que interessante que ele esperou de amanhecer e ele foi lá e chamou Daniel. Ele ouviu a voz de Daniel. Então quando ele viu a voz de Daniel, o coração já se acalmou. E aí ele viu que o Deus Todo-Poderoso deu livramento. Aleluia. E aí Daniel fala assim, ó, no 22. No versículo 22 do capítulo 6. O meu Deus enviou o seu anjo. E Deus envia, meus queridos. Quantas passagens nós vemos na Bíblia? Deus envia o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus é que abre o mar vermelho, é que fecha a boca do leão, que está ali com os três ali na fornalha, né? Que foi Mesaque, Sadraque e Abidnego ali, que não deixou queimar um fio de cabelo, né? Deus é o Deus, querido, que derrubou o muro de Jericó. Deus é o Deus que faz, que acontece, que tudo está na mão dele, porque agindo o Senhor nosso Deus, quem impedirá? Abassolarabas. Deus. Aleluia. Transformação através Quem impedirá, queridos? Ninguém. Porque o propósito de Deus é nas nossas vidas, é o propósito de Deus em nossas vidas e não a nossa e nós mesmos. Aleluia. É mudarmos. Aleluia. E ele nos transformar e fazer de nós do jeito que ele quer. Aleluia. E aqui, ó, você veja que Daniel, ele falou, por quê? Para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência. Daniel era inocente, ele estava tranquilo com a fé em Cristo, Glória amém? E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ele nunca cometeu nada contra o rei, né? Daniel é um homem de Deus, ele nunca nem pensou mal do rei Dario, né? Então ali o rei se alegrou, veja, mandou tirar a Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Olha aí. Olha aí. Tá vendo aí, Ed? É que nem ali quando aconteceu na época do Mardoqueu, do livro de Esté, do Mardoqueu, que é tio de Esté ali, que tinha o Namã, acho que é Namã mesmo, né, amor? Namã que... mandou 7 vezes. Não é esse que mandou... Não, meu querido, é o da forca. Tá. Né? O da forca e ele que foi enforcado, né? Deixa eu ir lá no livro de Esté para não misturar as coisas. Não fugir aqui do texto, né? Do texto, do contexto. Só um instante, igreja. Aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Livro de Esté. Aqui, ó. O rei determinou honrar Mardoqueu. Então, aquele também que prejudicou Mardoqueu,
quis prejudicar Mardoqueu, e Deus estava vendo tudo ali, a situação, né? Tava maquinando mal, tava fazendo manipulação, tava ali, sabe, armando laço ali. Mas todo laço do passarinheiro é destruído hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido é o Amã, né? Não é Naamã, Naamã é não tem nada a ver, Naamã lá é da parte de Ezequiel, lá Ezequiel não, do Elias, né? Do Eliseu, e do Elias ali, que foi pro rio, né? Que tinha lepra. Não é Naamã, é a Ramã, tá? Ramã. Quem está no pátio é a Ramã, tirado, entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. Disse o rei: entrasse. E entrando Ramã, o rei disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse o seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Ramã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada. E aí vestiu lá Mardoqueu, né, as vestes e tudo, e acabar que o Ramã pensando que era para ele, e não era, né, porque ele, como ele estava fazendo todo o mal dentro dele, a obra do mal, da inveja, da cobiça, enfim, tudo que era ruim, ele mesmo foi para a forca, né. Isso está em Esther também, no capítulo 6. Então, só aqui para corrigir o nome, tá, queridos? Que não é Naamã, é Ramã, tá bom? Ramã. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra e Deus de glória. Aleluia. E voltando lá onde nós estamos para Daniel, só para fazer uma comparação, porque quando a gente está na palavra, aí viaja em vários livros, né? Porque a gente vai lembrando e Deus vai falando conosco, né? E aí Deus vai falando conosco e a gente quer mostrar mesmo na parte correta, certo? Então, olha que interessante, porque aí voltando aqui, ó, no Daniel 6, aí lá no versículo 24, e ordenou o rei, ó, o mesmo que o rei lá, né, que foi o rei da Esther, né, que fez deu as honras para o Mardoqueu e fez o outro pagar, quer dizer, ele mesmo, o mal que ele queria para o outro, voltou para ele mesmo, tá entendendo? E ordenou o rei e foi trazido aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmagalharam todos os ossos. Olha, queridos, olha o que aconteceu. Tamanha maldade daqueles homens ali que fizeram toda aquela manipulação, premeditar ali, fazer o mal, porque queriam a morte, né? Queriam a morte de Daniel. E Daniel perante o Senhor era um homem justo, era um homem de Deus, era um homem temente ao Senhor, era um homem de Deus, né? Fielmente de Deus, ele andava com o Senhor, né? E estava fazendo orações. Então ali eles não estavam perseguindo a Daniel, eles estavam perseguindo o próprio Deus. Exatamente. E o próprio Deus ali colocou a mão sobre eles, ó, né? E aí o que eles queriam para Daniel foi o que aconteceu com eles. O que eles planejaram ali, o laço que eles fizeram, foram contra eles mesmos. E foram a família toda. Assim também, quando vai lá na passagem de Esther do capítulo 6, que depois vocês quiserem também fazer as comparações de meditação, foi também a família, os filhos dele lá também foram enforcados também. E aí, continuando, ó. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Rabás, salarabás, coisa linda! É bicho! Porque, queridos, ali foi necessário. Deus mostrou ali o poder dele, que alcançou a vida do próprio rei Dario,
né, que se ele não estava convicto, ele precisou ver aquele milagre, aquele testemunho na vida do próprio Daniel, a boca dos leões fechada, ele vivo, para ele ver que o Deus é o Todo-Poderoso, que ele livra, que ele liberta, que ele resgata, que ele salva. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E para aqueles que estão com eles, porque ele sonda corações, pensamento. Aleluia! E aquele homem, esse rei Dario, o mesmo decreto que ele estava fazendo, que ele não sabia exatamente qual era a intenção, ele não sabia que a intenção era de fazer mal para Daniel, ele assinou agora um decreto, aleluia, para que todos pudessem orar ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus de Daniel. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Então ali, através de tudo ali o que aconteceu, queridos, o mal, o Deus transforma o mal em bem. O mal que aquele povo queria para Daniel, Deus fez bem ali em geral aos corações que estavam pro lado do bem. Mesmo ainda não conhecendo a Deus, mas estava pro lado do bem. Quanto àqueles que estavam já totalmente para a obra do mal, queridos, tudo que eles planejaram contra Daniel voltou contra eles mesmos. Deus é o Deus que transforma em mal em bem para os seus. Deus, ele guarda os seus, ele esconde embaixo de suas asas poderosas. E que essa tarde nossa família possa estar escondida embaixo das asas do Senhor, protegida embaixo das mãos do Senhor, protegida. Aleluia, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. E que Deus alcance, resgate e liberta. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Eu vou ler de novo. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito, aleluia, um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Aleluia, viu aí, igreja? Não é eu, Daniela, falando, é a palavra de Deus, aleluia, para honra e glória do Deus vivo, aleluia, e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, glória e o seu domínio durará aleluia até o fim. Porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é o antes, o hoje, o amanhã, queridos. Eternamente, para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele salva, livra e opera sinais e maravilha no céu e na terra. Eu vou ler de novo. Pega esse versículo como uma oração, receba. Receba a minha casa, receba a minha família, receba meus filhos, receba a minha neta, receba a minha família, receba meu esposo, receba a minha vida, receba a minha parentela, receba o plano de boas obras em tuas mãos, receba, aleluia, quem vinha assistir esse vídeo, receba em nome de Jesus, porque esse versículo é uma oração que nós sabemos que é o Deus vivo, o Deus que opera, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Porque através, meus queridos, desse milagre, também foi alcançado Dario e Ciro, o rei da Pérsia. Né? Porque Dario ali estava como príncipe ali, porque havia também o reinado de Ciro, que estava a mais, né? A mais que Dario, né? Dario ali como sucessivo ali, né? Comandante sucessivo ali da parte do rei. Então ali os persas, querido, eles ali colocaram esse decreto. Um povo que não conhecia Deus, mas através do testemunho de Daniel, da conduta de Daniel, de um homem que orava incessantemente. Um homem que procurava sempre estar fazendo ali o bem, porque a fé sem obra é morta. Então ele fazia o bem dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus. Em vigia e em oração. Sem nada de pensamento ao contrário. Pelo contrário, com pensamentos bons.
E Deus sondava. Deus conhece o coração do ser humano. E assim foi alcançado Dario e o Ciro da Pérsia. E aqueles que quiseram mal caiu por terra. E nessa palavra de hoje cai por terra todo mal, toda seta ao contrário, todo laço do passarinheiro do Salmo 91, que vem a proteção sobre nossas vidas, tua vida, nossa casa, nossa família, tua casa, que vem a revestimenta dos céus pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Que possamos continuar firme, fé e obra, fé e obra, fé e ação, fé e oração, fé e ação. Aleluia, que é orar e também ter as atitudes certas, corretas, assim como Daniel. Persistir, quer dizer, perseverar, aleluia, aleluia, e combater o mal. Ter pensamentos bons de boas obras no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Meus queridos, fica essa palavra hoje, amém? Que Deus abençoe tua vida, a tua casa. Aqui eu e o irmão Ed, aleluia. Desejamos a vocês, e estamos aqui em oração e nessa mensagem do Senhor, aleluia, para que almas possam ser alcançadas, aleluia, que possam ser vidas edificadas, aleluia, assim como a palavra nos faz bem, que faça bem para você também, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é todo bem. Que Deus te abençoe com graça, paz e luz de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Vem faminto a